Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre o Maio Laranja e o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Epaminondas da Costa, que é promotor de justiça da infância e juventude aqui de Uberlândia. Promotor, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. A gente que agradece a sua presença. Para a gente iniciar nossa entrevista, a gente viu um exemplo, de uma atividade desenvolvida no Maio Laranja. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Quais atividades são desenvolvidas e podem ser desenvolvidas aqui na cidade e região? Toda e qualquer atividade que de alguma maneira possa mobilizar a sociedade, que tem um papel importantíssimo na proteção da criança e do adolescente, mobilização da família e uma atividade muito importante, a mobilização dos educadores, dos professores, porque normalmente, em muitos casos, a violência, os primeiros sinais, eles são detectados na escola, mesmo em se tratando de uma criança muito pequena, que frequenta a educação infantil. Por isso que a educação infantil, enquanto direito da criança, principalmente de 0 a 5 anos, que é o que a Constituição Federal estabelece como parâmetro para o oferecimento da educação infantil, exatamente porque na educação infantil é que normalmente já se detectam os primeiros sinais. E é importante, então, que a sociedade como um todo ela esteja mobilizada e, principalmente, que nenhum de nós se omita no dever de denunciar as autoridades. Houve uma época em que as pessoas, de modo geral, entendiam que o dever de acionar as autoridades fosse apenas da família ou de pessoas próximas. Depois, a partir de 2022, que a lei Henri Borel, que é a lei 14.344, ela trouxe, dentre outros mecanismos de proteção da criança vítima de violência ou adolescente, é a obrigação de toda e qualquer pessoa, tendo ou não parentesco com a criança, de denunciar. Porque a pessoa que tenha conhecimento de violência, por exemplo, violência sexual, qualquer tipo de violência, e se omite, se cala, não denuncia, ela responde também criminalmente pela omissão. Então, cada vez mais a sociedade brasileira, o Congresso Nacional, tem criado mecanismos no sentido de aperfeiçoar os meios de proteção, principalmente da criança e adolescente vítima de violência sexual. Perfeito, promotor, muito bem explicado. E eu queria te perguntar justamente sobre isso, como fazer esse processo de identificação, como ver ali essa situação ocorrendo, como identificar e também como denunciar. Qual que é o passo a passo? Tá. Em primeiro lugar, do ponto de vista da denúncia, o Disque 100 denúncia ao Conselho Tutelar. Toda a cidade, hoje por lei, por menor que seja, obrigatoriamente tem que ter pelo menos um conselho tutelar em funcionamento. Denúncia anônima. As pessoas que queiram denunciar, elas não precisam também se identificar. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a ouvidoria do Ministério Público, é só a pessoa procurar na internet. Ouvidoria, vem de ouvir. Eu quero fazer uma denúncia. Tem então o formulário, a pessoa diz o horário, o local em que essa violência ocorre, e ela não precisa dar nenhum dado que ela venha a ser identificada. O importante é dizer onde a violência está acontecendo, quem que é o violador, quem que é o agressor. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, é a pessoa próxima, não é? Às vezes é o pai, é o irmão, é o primo, e são vários os meios. A possibilidade sempre de fazer a denúncia de maneira anônima. A maioria dos casos que nós recebemos hoje na promotoria é por meio do Disque 100, não é? E também da ouvidoria do Ministério Público. Ou então, diretamente por meio do telefone de contato com o Conselho Tutelar da sua cidade. Plantão, seja durante o dia, este é um dos meios assim, de denunciar a violência e qualquer tipo de violência contra criança e adolescente. Violência física, violência psicológica, violência sexual. Promotor, e mesmo na dúvida, na incerteza se a violência está acontecendo ou não, é importante denunciar? Sim, é importante e indispensável, porque existe no Estatuto uma previsão básica. O dever de prevenção das autoridades, ou seja, qualquer suspeita
Porque quem prova, quem busca prova é a polícia civil, a polícia judiciária. A pessoa que vai fazer a denúncia, ela não precisa ter medo, ela não precisa achar que se os fatos não forem provados, que ela vai ser denunciada. Não, ao contrário, ela vai ser responsabilizada se ela tiver uma mera suspeita. Quer dizer, por mínimo que seja suspeita, ela tem a obrigação de denunciar e denunciar para as autoridades, principalmente a autoridade que está na ponta, que é o conselheiro tutelar. Por isso que toda cidade, obrigatoriamente hoje no Brasil, tem que ter conselho tutelar. O conselho tutelar composto de 5 membros, que funciona no horário de expediente e funciona também à noite, final de semana, em regime de plantão. Não é? Porque é o órgão que está na ponta, é o órgão que está encarregado pela sociedade para zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, a autoridade que deve, a escola percebeu um pequeno sinal. Quais são os sinais básicos? Normalmente aquela criança ou adolescente que era participativa, que era alegre no ambiente escolar e ela passa a estar mais retraída, ela, de alguma maneira, ela mostra sinais de que alguma coisa está acontecendo na sua residência, na sua casa, acontecendo na sua vida. Então, existem sinais que qualquer leigo pode perceber. Basta observar um pouco como que é o comportamento daquela criança em casa, o comportamento na escola. Às vezes a própria família, a própria mãe descobre, olha, esta criança, que era uma criança alegre, ela está triste. Criança, muitas vezes, principalmente adolescentes que começam a praticar automutilação, começam a se cortar. Não é? Então, alguma coisa de errado está acontecendo. É o momento de buscar ajuda. Conselho tutelar, no nosso caso aqui, tem um programa importantíssimo da Universidade Federal, que é o NUA Vidas, não é? Que funciona no pronto-socorro do Hospital de Clínicas, exatamente para atendimento desses casos de violência sexual contra a criança, contra o adolescente, contra a mulher. E é o momento, então, procurar o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar imediatamente vai fazer o atendimento, a proteção, a escuta e fazer os encaminhamentos necessários. Excelente, promotor. Eu te convido agora para a gente assistir um material, porque vamos conferir agora na reportagem um pouco dessa realidade aqui em Uberlândia. O Maio Laranja é uma campanha nacional que estabelece o mês de maio como de enfrentamento e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes e busca dar visibilidade ao assunto, garantindo a mobilização da sociedade e do poder público. O Maio Laranja vem, para a gente, é um mês que a gente trabalha muito, é um mês que é muito falado sobre o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e por isso, então, aumentam as denúncias. Porque às vezes a criança vê na TV, a criança vê na escola. Por exemplo, o Instituto, nós trabalhamos com palestras com crianças, adolescentes, pais, educadores. Então, isso tudo ajuda a criança a criar coragem para denunciar. Os dados alarmantes apontam para números de casos suspeitos na casa dos milhões. Mais de 61% dos registros são de adolescentes até 13 anos que sofreram estupros, o que representa 5 estupros por hora no país. A maioria dos casos de abuso sexual infantil acaba se enquadrando no chamado estupro de vulnerável, que é previsto no Código Penal, que já tem uma pena relativamente severa, de 8 a 15 anos, a pena mínima 8, máxima 15 anos, e aqueles que são pais, padrastos, tios, pessoas muito próximas dessas vítimas, a eles é aplicada uma causa de aumento de pena da metade ainda da pena imposta. Então, isso agrava a pena, até porque essas pessoas é que tinham o dever de proteger, de cuidar dessa criança. Uberlândia registrou no ano passado 114 casos de violência sexual. 85% deles eram do sexo feminino. 22 casos são de crianças de 0 a 4 anos de idade e 17 de 5 a 9 anos.
Em comparação, até maio de 2025, o número de notificações já chega a 133 casos, um aumento de 16,6% em relação ao total do ano passado, o que demonstra a dimensão do problema, sem contar os casos que não chegam a ser denunciados. Atenção é a forma que a gente tem de evitar que o abuso aconteça. Uma criança informada, uma criança sabendo o que é, ela denuncia, ela diz não, ela diz basta. As ações das instituições, sociedade civil e da polícia no combate a estes abusos são fundamentais para garantir um futuro sem violência e uma vida digna às nossas crianças. Em Uberlândia, a gente ainda não tem um trabalho da escuta especializada realizada na delegacia, que é realizada em algumas cidades, em que a criança é ouvida por um profissional qualificado para fazer essa escuta de forma a não revitimizá-la. Então, em razão da impossibilidade de fazer isso, a gente ouve as pessoas próximas dessa criança que tomaram conhecimento do fato, né, testemunhas, a mãe ou algum familiar próximo, ouve ali também o autor e vai colhendo as provas necessárias para esclarecer esses fatos. E agora o trabalho de proteção fica a cargo do Conselho Tutelar. E também hoje, né, aqui em Uberlândia, a UFO, a Universidade Federal, através do curso de Psicologia, tem um serviço que se chama Nua Vidas, que faz tanto o acolhimento das crianças quando tem a notícia e ali eles, né, tentam entender o que aconteceu e dar os encaminhamentos devidos, e depois faz um acompanhamento por até 6 meses dessa criança psicologicamente falando. Promotor, a gente viu ali na reportagem, né, a situação de Uberlândia. Diante disso, né, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista aqui. Eu queria que o senhor deixasse um recado para quem nos acompanha, principalmente enfatizando ali a questão da educação, também para as crianças, né, fugirem desse tipo de situação. Né? Uma coisa muito importante é que o estupro, que é um dos atos mais graves de violência contra a criança e adolescente, não é só o fato de haver a relação sexual, é o fato de alguém tocar no corpo, em partes íntimas de uma criança ou de um adolescente, já é suficiente para a caracterização da violência contra a criança, violência sexual contra a criança e adolescente. Enfim, o recado é: nenhum de nós pode se omitir no papel de proteger crianças e adolescentes de qualquer tipo de violência. Sempre procurar as autoridades competentes, principalmente o Conselho Tutelar, denunciando, ainda que de maneira anônima, ainda que sem citar o seu nome, mas sempre no sentido de proteger crianças e adolescentes. Com certeza, promotor. Então está dado o recado. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo e seja sempre muito bem-vindo.